Dermeval Saviani, Escola e Democracia 2, para além da teoria da curvatura da vara. No texto anterior, partindo da suposição de que o ideário escola novista logrou converter-se em senso comum para os educadores, isto é, se tornou a forma dominante de se conceber a educação, enunciei teses polêmicas visando a contestar as crenças que acabaram por tomar conta das cabeças dos educadores. Meu objetivo era reverter a tendência dominante. Uma vez que a concepção corrente, na qual o reformismo acabou por prevalecer sobre o tradicionalismo, tende a considerar a pedagogia nova como portadora de todas as virtudes e de nenhum vício, atribuindo, inversamente, à pedagogia tradicional todos os vícios e nenhuma virtude. Empenhei-me, no texto citado, em demonstrar exatamente o inverso. E o fiz através de 3 teses que enunciei e explicitei de modo sucinto, as quais constituíram o arcabouço daquilo que denominei, utilizando uma expressão tomada de empréstimo a Lenin, de teoria da curvatura da vara. Para a comodidade dos leitores, penso ser útil reproduzir aqui as teses referidas. Primeira tese, filosófico-histórica. Do caráter revolucionário da pedagogia da essência, pedagogia tradicional, e do caráter reacionário da pedagogia da existência, pedagogia nova. Segunda tese, pedagógico-metodológica. Do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudocientífico dos métodos novos. Terceira tese, especificamente política, de como, quando menos se falou em democracia no interior da escola, mais ela esteve articulada com a construção de uma ordem democrática. E quando mais se falou em democracia no interior da escola, menos ela foi democrática. Como se percebe de imediato, o próprio enunciado dessas proposições evidencia que, mais do que teses, elas funcionam como antíteses, por referência às ideias dominantes nos meios educacionais. É este sentido de negação frontal das teses correntes que se traduz metaforicamente na expressão teoria da curvatura da vara. Com efeito, assim como para se endireitar uma vara que se encontra torta, não basta colocá-la na posição correta, mas é necessário curvá-la do lado oposto, assim também, no embate ideológico, não basta enunciar a concepção correta para que os desvios sejam corrigidos. É necessário abalar as certezas, desautorizar o senso comum. E para isso, nada melhor do que demonstrar a falsidade daquilo que é tido como obviamente verdadeiro, demonstrando ao mesmo tempo a verdade daquilo que é tido como obviamente falso. Meu objetivo, pois, ao introduzir no debate educacional a teoria da curvatura da vara, foi o de polemizar, abalar, desinstalar, inquietar, fazer pensar, e creio ter conseguido, ao menos em parte, uma vez que as reações não tardaram, tendo alguns, ainda que com certa ponta de ironia, insinuado que eu seria conservador em matéria de educação. Entretanto, no final daquele texto, afirmei textualmente, abre aspas, creio ter conseguido fazer curvar a vara para o outro lado. A minha expectativa é justamente que, com essa inflexão, a vara atinja o seu ponto correto. Vejam bem, ponto correto esse que não está também na pedagogia tradicional, mas está justamente na valorização dos conteúdos que apontam para uma pedagogia revolucionária. Fecha aspas. Neste texto, prossegui o debate tentando ultrapassar o momento da antítese na direção do momento da síntese. Por isso, a estrutura deste texto parte do arcabouço do anterior. Assim, após esclarecer a razão do emprego indiferenciado das expressões pedagogia da existência e pedagogia nova,
serão retomadas consecutivamente com intento de superação, cada uma das 3 teses anteriormente enunciadas com intento negador. 1. Pedagogia nova e pedagogia da existência. Entendidas em sentido amplo, as expressões pedagogia nova e pedagogia da existência se equivalem. Isto porque ambas são tributárias daquilo que poderíamos chamar de concepção humanista moderna da filosofia da educação. Tal concepção centra-se na vida, na existência, na atividade, por oposição à concepção tradicional que se centrava no intelecto, na essência, no conhecimento. Nesta acepção, estamos nos referindo a um amplo movimento filosófico que abrange correntes tais como o pragmatismo, o vitalismo, historicismo, existencialismo e fenomenologia, com importantes repercussões no campo educacional. Obviamente, assim como não se ignora a diversidade de correntes filosóficas, também não se perde de vista a existência de diferentes nuances pedagógicas no bojo do que denominamos concepção humanista moderna da filosofia da educação. Em outros termos, as expressões pedagogia nova e pedagogia da existência se equivalem, sob a condição de não reduzir a primeira à pedagogia escola novista e a segunda à pedagogia existencialista. Esse esclarecimento se faz necessário, uma vez que a concepção humanista moderna se manifesta na educação predominantemente sob a forma do movimento escola novista, cuja inspiração filosófica principal situa-se na corrente do pragmatismo. Atualmente, alguns educadores buscam rever suas posições pedagógicas à luz da fenomenologia e do existencialismo. Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger. A esses educadores soou estranho o fato de eu ter utilizado a expressão pedagogia da existência como equivalente à pedagogia nova. Entretanto, quando em outro texto caracterizei a concepção humanista moderna de filosofia da educação, registrei de modo explícito essa diferença de matiz ao afirmar que a referida concepção admite a existência de formas descontínuas na educação, entendidas, porém, em 2 sentidos. Abre aspas. Num primeiro sentido, mais amplo, na medida em que, em vez de se considerar a educação como um processo continuado, obedecendo a esquemas pré-definidos, seguindo uma ordem lógica, considera-se que a educação segue o ritmo vital que é variado, determinado pelas diferenças existenciais ao nível dos indivíduos. Admite idas e vindas com predominância do psicológico sobre o lógico. Num segundo sentido, mais restrito e especificamente existencialista, na medida em que os momentos verdadeiramente educativos são considerados raros, passageiros, instantâneos. São momentos de plenitude, porém fugazes e gratuitos. Acontecem independentemente da vontade ou de preparação. Tudo o que se pode fazer é estar predisposto e atento a esta possibilidade. Fecha aspas. É nesse segundo sentido que se desenvolve o trabalho de O.F. Bono, em 1971. Já Suchodolski, de 1978, entende a pedagogia da existência no primeiro sentido. Cabe observar, por fim, que o primeiro sentido abrange o segundo e que, a rigor, não se pode falar numa pedagogia existencialista, uma vez que esta não chegou a se configurar, havendo mesmo controvérsias no que diz respeito à compatibilidade entre pedagogia e existencialismo. Bono, 1971. 2. Para além das pedagogias da essência e da existência. Na primeira tese do texto anterior, empenhei-me em demonstrar
ao mesmo tempo o caráter revolucionário da pedagogia tradicional e o caráter reacionário da pedagogia nova. Isto foi feito através da historicização de ambas as pedagogias. Em outros termos, evidenciou-se como se deu historicamente a passagem de uma concepção pedagógica igualitarista para uma pedagogia das diferenças, com sua consequência política, a justificação de privilégios. Ora, ao proceder desta maneira, eu já estava, naquele mesmo texto, me situando para além das pedagogias da essência e da existência. Com efeito, nessas pedagogias está ausente a perspectiva historicizadora. Falta-lhes a consciência dos condicionantes históricos-sociais da educação. São, pois, ingênuas e não críticas, já que é próprio da consciência crítica saber-se condicionada, determinada objetivamente, materialmente, ao passo que a consciência ingênua é aquela que não se sabe condicionada, mas, ao contrário, acredita-se superior aos fatos, imaginando-se mesmo capaz de determiná-los e alterá-los por si mesma. Eis porque tanto a pedagogia tradicional como a pedagogia nova entendiam a escola como redentora da humanidade. Acreditavam que era possível modificar a sociedade através da educação. Nesse sentido, podemos afirmar que ambas são ingênuas e idealistas. Caem na armadilha da inversão idealista, já que, de elemento determinado pela estrutura social, a educação é convertida em elemento determinante, reduzindo-se o elemento determinante à condição de determinado. A relação entre educação e estrutura social é, portanto, representada de novo invertido. Foi destacado que o caráter revolucionário da pedagogia da essência centra-se na defesa intransigente da igualdade essencial entre os homens. É preciso insistir em que tal posição tinha um caráter revolucionário na fase de constituição do poder burguês e não o deixa de ter agora. No entanto, é preciso acrescentar que seu conteúdo revolucionário é histórico, isto é, se modifica historicamente. Assim, o acesso das camadas trabalhadoras à escola implica a pressão no sentido de que a igualdade formal, todos são iguais perante a lei, própria da sociedade contratual instaurada com a Revolução Burguesa, se transforme em igualdade real. Nesse sentido, a importância da transmissão de conhecimentos, de conteúdos culturais, marca distintiva da pedagogia da essência, não perde seu caráter revolucionário. A pressão em direção à igualdade real implica a igualdade de acesso ao saber, portanto, a distribuição igualitária dos conhecimentos disponíveis. Mas aqui também é preciso levar em conta que os conteúdos culturais são históricos e o seu caráter revolucionário está intimamente associado à sua historicidade. Assim, a transformação da igualdade formal em igualdade real está associada à transformação dos conteúdos formais fixos e abstratos em conteúdos reais, dinâmicos e concretos. Ao conjunto de pressões decorrentes do acesso das camadas trabalhadoras à escola, a burguesia responde denunciando, através da escola nova, o caráter mecânico, artificial, desatualizado dos conteúdos próprios da escola tradicional. Obviamente, tal denúncia é procedente e pode ser contabilizada como um dos méritos da escola nova. Entretanto, ao reconhecer e absorver as pressões contra o caráter formalista e estático dos conhecimentos transmitidos pela escola, o movimento da escola nova funcionou como mecanismo de recomposição da hegemonia burguesa. Isto porque subordinou as aspirações populares aos interesses burgueses, tornando possível à classe dominante apresentar-se como a principal interessada na reforma da escola. Reforma esta que viria finalmente atender aos interesses de toda a sociedade,
contemplando ao mesmo tempo suas diferentes aspirações, capacidades e possibilidades. Com isso, a importância da transmissão de conhecimentos foi secundarizada e subordinada a uma pedagogia das diferenças, centrada nos métodos e processos, a pedagogia da existência ou pedagogia nova. Uma pedagogia revolucionária centra-se, pois, na igualdade essencial entre os homens. Entende, porém, a igualdade em termos reais e não apenas formais. Busca, pois, converter-se, articulando-se com as forças emergentes da sociedade, em instrumento a serviço da instauração de uma sociedade igualitária. Para isso, a pedagogia revolucionária, longe de secundarizar os conhecimentos descuidando de sua transmissão, considera a difusão de conteúdos vivos e atualizados uma das tarefas primordiais do processo educativo em geral e da escola em particular. Em suma, a pedagogia revolucionária não vê necessidade de negar a essência para admitir o caráter dinâmico da realidade, como faz a pedagogia da existência, inspirada na concepção humanista moderna de filosofia da educação. Também não vê necessidade de negar o movimento para captar a essência do processo histórico, como faz a pedagogia da essência, inspirada na concepção humanista tradicional de filosofia da educação. A pedagogia revolucionária é crítica, e por ser crítica, sabe-se condicionada. Longe de entender a educação como determinante principal das transformações sociais, reconhece ser ela elemento secundário e determinado. Entretanto, longe de pensar como faz a concepção crítico-reprodutivista, que a educação é determinada unidirecionalmente pela estrutura social, dissolvendo-se a sua especificidade, entende que a educação se relaciona dialeticamente com a sociedade. Nesse sentido, ainda que elemento determinado, não deixa de influenciar o elemento determinante. Ainda que secundário, nem por isso deixa de ser instrumento importante e, por vezes, decisivo no processo de transformação da sociedade. A pedagogia revolucionária situa-se, pois, além das pedagogias da essência e da existência. Supera-as, incorporando suas críticas recíprocas numa proposta radicalmente nova. O cerne dessa novidade radical consiste na superação da crença, seja na autonomia, seja na dependência absolutas da educação em face das condições sociais vigentes. 3. Para além dos métodos novos e tradicionais. Na segunda tese do texto anterior, afirmei o caráter científico do método tradicional e o caráter pseudocientífico dos métodos novos. Questionei com isso o principal argumento da crítica escola novista ao método tradicional de ensino. Isto significa que a referida crítica é inteiramente infundada? Eu diria que não se trata disso. A crítica à escola novista atingiu não tanto o método tradicional, mas a forma como esse método se cristalizou na prática pedagógica, tornando-se mecânico, repetitivo, desvinculado das razões e finalidades que o justificavam. Essa defasagem entre a proposta original e suas aplicações subsequentes me faz lembrar da afirmação de Goldman, segundo a qual Durkheim foi suficientemente inteligente para não tomar ao pé da letra o seu lema, abre aspas, tratar os fatos sociais como coisas, fecha aspas. Com isto, trouxe contribuições decisivas à constituição da ciência sociológica. Já os sociólogos quantitativistas, de modo especial os americanos, tomando ao pé da letra o lema de Durkheim,
acabaram por desenvolver uma tendência esterilizadora da ciência sociológica. Aplicando o mesmo raciocínio à situação educacional, cabe observar que as críticas da escola nova atingiram o método tradicional não em si mesmo, mas a sua aplicação mecânica cristalizada na rotina burocrática do funcionamento das escolas. A procedência das críticas decorre do fato de que uma teoria, um método, uma proposta devem ser avaliados não em si mesmos, mas nas consequências que produziram historicamente. Essa regra, porém, deve ser aplicada também à própria escola nova. Nesse sentido, cumpre constatar que as críticas, ainda que procedentes, tiveram, como assinalamos no texto anterior, o efeito de aprimorar a educação das elites e esvaziar ainda mais a educação das massas. Isto porque, realizando-se em algumas poucas escolas, exatamente aquelas frequentadas pelas elites, contribuíram para o seu aprimoramento. Entretanto, ao estender sua influência em termos de ideário pedagógico, as escolas da rede oficial, que continuaram funcionando de acordo com as condições tradicionais, a escola nova contribuiu pelo afrouxamento da disciplina e pela secundarização da transmissão de conhecimentos para desorganizar o ensino nas referidas escolas. Daí, entre outros fatores, o rebaixamento do nível da educação destinada às camadas populares. Ora, se o principal problema da pedagogia nova está no seu efeito discriminatório, surge então a questão: os métodos novos não seriam generalizáveis? Assim como esses métodos foram capazes de aprimorar a educação das elites, não seriam eles úteis também para aprimorar a educação das massas? É nessa direção que surgem tentativas de constituição de uma espécie de escola nova popular. Exemplos dessas tentativas são a pedagogia Freinet na França, o movimento Paulo Freire de educação no Brasil. Com efeito, de modo especial no caso de Paulo Freire, é nítida a inspiração da concepção humanista moderna de filosofia da educação, através da corrente personalista existencialismo cristão. Na fase de constituição e implantação de sua pedagogia no Brasil, 1959 a 1964, suas fontes de referência são principalmente Monnier, G. Marcel e Jaspers. Parte-se da crítica à pedagogia tradicional, pedagogia bancária, caracterizada pela passividade, transmissão de conteúdos, memorização, verbalismo, etc., e advoga-se uma pedagogia ativa, centrada na iniciativa dos alunos, no diálogo, relação dialógica, na troca de conhecimentos. A diferença, entretanto, em relação à escola nova propriamente dita, consiste no fato de que Paulo Freire se empenhou em colocar essa concepção pedagógica a serviço dos interesses populares. Seu alvo inicial foi, com efeito, os adultos analfabetos. Esse fenômeno histórico do surgimento daquilo que chamei de escola nova popular põe em evidência que a questão escolar na sociedade capitalista, dada a sua divisão em classes com interesses opostos, é objeto de disputa. Assim como a escola tradicional, proposta pela burguesia, volta-se contra seus interesses, obrigando a uma recomposição de hegemonia através da escola nova, assim também a escola nova não fica imune à luta que se trava no seio da sociedade. Se o credo escola novista se torna predominante e toma conta das cabeças dos professores, é inevitável o surgimento de pressões no sentido de que a escola nova se generalize. Se o escola-novismo pressupõe métodos sofisticados, escolas mais bem equipadas,
menor número de alunos em classe, maior duração da jornada escolar, se trata de uma escola mais agradável, capaz de despertar o interesse dos alunos, de estimulá-los à iniciativa, de permitir-lhes assumir ativamente o trabalho escolar, por que não implantar esse tipo de escola exatamente para as camadas populares, onde supostamente a passividade, o desinteresse, as dificuldades de aprendizagem são maiores? Não é, pois, por acaso que justamente quando esse tipo de questionamento vai tornando mais agudo, quando surgem propostas de renovação pedagógica articuladas com os interesses populares, quando aparecem críticas à escola nova que visam incorporar suas contribuições no esforço de formulação de uma pedagogia popular, exatamente nesse momento, novos mecanismos de recomposição de hegemonia são acionados. Os meios de comunicação de massa e as tecnologias de ensino. Passa-se, então, a minimizar a importância da escola e a se falar em educação permanente, educação informal, etc. No limite, chega-se mesmo a defender a destruição da escola. Ora, nós sabemos que o povo não está interessado na desescolarização. Ao contrário, ele reivindica o acesso às escolas. Quem defende a desescolarização são os já escolarizados, portanto, também já desescolarizados. Consequentemente, para eles, a escola não tem mais importância, uma vez que eles já se beneficiaram dela. Os ainda não escolarizados, estes estão interessados na escolarização e não na desescolarização. Uma pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a escola. Não será indiferente ao que ocorre em seu interior. Estará empenhada em que a escola funcione bem. Portanto, estará interessada em métodos de ensino eficazes. Tais métodos se situarão para além dos métodos tradicionais e novos, superando por incorporação as contribuições de uns e de outros. Portanto, serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos, sem abrir mão, porém, da iniciativa do professor. Favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o professor, mas sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente. Levarão em conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão e assimilação dos conteúdos cognitivos. Não se deve pensar, porém, que os métodos acima indicados terão um caráter eclético, isto é, constituirão uma somatória dos métodos tradicionais e novos. Não. Os métodos tradicionais, assim como os novos, implicam uma autonomização da pedagogia em relação à sociedade. Os métodos que preconizo mantêm continuamente presente a vinculação entre educação e sociedade. Enquanto no primeiro caso, professor e aluno são sempre considerados em termos individuais, no segundo caso, professor e alunos são tomados como agentes sociais. Assim, se fosse possível traduzir os métodos de ensino que estou propondo na forma de passos à semelhança dos esquemas de Herbart e de Dewey, eu diria que o ponto de partida do ensino não é a preparação dos alunos cuja iniciativa é do professor, pedagogia tradicional, nem a atividade que é de iniciativa dos alunos, pedagogia nova. O ponto de partida seria a prática social, primeiro passo, que é comum a professor e alunos. Entretanto, em relação a essa prática comum, o professor, assim como os alunos, podem se posicionar diferentemente enquanto agentes sociais diferenciados.
E do ponto de vista pedagógico, há uma diferença essencial que não pode ser perdida de vista. O professor de um lado e os alunos de outro encontram-se em níveis diferentes de compreensão, conhecimento e experiência da prática social. Enquanto o professor tem uma compreensão que poderíamos denominar de síntese precária, a compreensão dos alunos é de caráter sincrético. A compreensão do professor é sintética porque implica uma certa articulação dos conhecimentos e experiências que detém relativamente à prática social. Tal síntese, porém, é precária, uma vez que, por mais articulados que sejam os conhecimentos e experiências, a inserção de sua própria prática pedagógica como uma dimensão da prática social envolve uma antecipação do que lhe será possível fazer com alunos cujos níveis de compreensão ele não pode conhecer no ponto de partida, senão de forma precária. Por seu lado, a compreensão dos alunos é sincrética, uma vez que, por mais conhecimentos e experiências que detenham, sua própria condição de alunos implica uma impossibilidade, no ponto de partida, de articulação da experiência pedagógica na prática social de que participam. O segundo passo não seria a apresentação de novos conhecimentos por parte do professor, pedagogia tradicional, nem o problema como um obstáculo que interrompe a atividade dos alunos, pedagogia nova. Caberia, neste momento, a identificação dos principais problemas postos pela prática social. Chamemos a este segundo passo de problematização. Trata-se de detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, que conhecimentos é necessário dominar. Segue-se, pois, o terceiro passo, que não coincide com a assimilação de conteúdos transmitidos pelo professor por comparação com conhecimentos anteriores, pedagogia tradicional, nem com a coleta de dados, pedagogia nova, ainda que, por certo, envolva transmissão e assimilação de conhecimentos, podendo, eventualmente, envolver levantamento de dados. Trata-se de se apropriar dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social. Como tais instrumentos são produzidos socialmente e preservados historicamente, a sua apropriação pelos alunos está na dependência de sua transmissão direta ou indireta por parte do professor. Digo transmissão direta ou indireta porque o professor tanto pode transmiti-los diretamente, como pode indicar os meios através dos quais a transmissão venha a se efetivar. Chamemos, pois, este terceiro passo de instrumentalização. Obviamente, não cabe entender a referida instrumentalização em sentido tecnicista. Trata-se da apropriação pelas camadas populares das ferramentas culturais necessárias à luta social que travam diuturnamente para se libertar das condições de exploração em que vivem. O quarto passo não será a generalização, pedagogia tradicional, nem a hipótese, pedagogia nova. Adquiridos os instrumentos básicos, ainda que parcialmente, é chegado o momento da expressão elaborada da nova forma de entendimento da prática social a que se ascendeu. Chamemos este quarto passo de catarse, entendida na acepção gramsciana de, abre aspas, elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens, fecha aspas. Trata-se da efetiva incorporação dos instrumentos culturais, transformados agora em elementos ativos de transformação social. O quinto passo, finalmente, também não será a aplicação, pedagogia tradicional, nem a experimentação, pedagogia nova. O ponto de chegada é a própria prática social, compreendida agora não mais em termos sincréticos pelos alunos. Neste ponto, ao mesmo tempo que os alunos ascendem ao nível sintético em que,
por suposto, já se encontrava o professor no ponto de partida, reduz-se à precariedade da síntese do professor, cuja compreensão se torna mais e mais orgânica. Essa elevação dos alunos ao nível do professor é essencial para se compreender a especificidade da relação pedagógica. Daí porque o momento catártico pode ser considerado o ponto culminante do processo educativo, já que é aí que se realiza, pela mediação da análise levada a cabo no processo de ensino, a passagem da síncrese à síntese. Em consequência, manifesta-se nos alunos a capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos tão elaborados quanto era possível ao professor. É a esse fenômeno que eu me referia quando dizia em outro trabalho que a educação é uma atividade que supõe uma heterogeneidade real e uma homogeneidade possível, uma desigualdade no ponto de partida e uma igualdade no ponto de chegada. Ora, através do processo acima indicado, a compreensão da prática social passa por uma alteração qualitativa. Consequentemente, a prática social referida no ponto de partida, primeiro passo, e no ponto de chegada, quinto passo, é e não é a mesma. É a mesma, uma vez que é ela própria que constitui ao mesmo tempo o suporte e o contexto, o pressuposto e o alvo, o fundamento e a finalidade da prática pedagógica. E não é a mesma se considerarmos que o modo de nos situarmos em seu interior se alterou qualitativamente pela mediação da ação pedagógica. E já que somos, enquanto agentes sociais, elementos objetivamente constitutivos da prática social, é lícito concluir que a própria prática se alterou qualitativamente. É preciso, no entanto, ressaltar que a alteração objetiva da prática só pode se dar a partir da nossa condição de agentes sociais ativos, reais. A educação, portanto, não transforma de modo direto e imediato, e sim de modo indireto e imediato, isto é, agindo sobre os sujeitos da prática. Como diz Vasquez, abre aspas, a teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação. Tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação. Fecha aspas. Vasquez, 1968. As considerações acima desenvolvidas podem ser consideradas como uma tentativa de aduzir elementos para explicitação de uma definição de educação na qual venho insistindo há alguns anos. Trata-se da conceituação de educação como uma atividade mediadora no seio da prática social global. Daí porque a prática social foi tomada como ponto de partida e ponto de chegada na caracterização dos momentos do método de ensino por mim preconizado. É fácil identificar aí o entendimento da educação como mediação no seio da prática social. Também é fácil perceber de onde eu retiro o critério de cientificidade do método proposto. Não é do esquema indutivo, tal como o formulara Bacon, nem é do modelo experimentalista ao qual se filiava Dewey. É sim da concepção dialética de ciência
tal como o explicitou Marx no Método da Economia Política. Isto não quer dizer, porém, que eu esteja incidindo na mesma falha que denunciara na Escola Nova, confundir o ensino com a pesquisa científica. Simplesmente estou querendo dizer que o movimento que vai da síncrese, a visão caótica do todo, à síntese, uma rica totalidade de determinações e de relações numerosas, pela mediação da análise, as abstrações e determinações mais simples. Constitui uma orientação segura tanto para o processo de descoberta de novos conhecimentos, o método científico, como para o processo de transmissão, assimilação de conhecimentos, o método de ensino. Cabe, por fim, levar em conta que o empenho em apresentar simetricamente aos 5 passos de Herbart e de Dewey as características do método pedagógico que, no meu entendimento, se situa para além dos métodos novos e tradicionais, correspondeu a um esforço heurístico e didático, cuja função era facilitar aos leitores a compreensão do meu posicionamento. Em lugar de passos que se ordenam uma sequência cronológica, é mais apropriado falar aí de momentos articulados no mesmo movimento, único e orgânico. O peso e a duração de cada momento, obviamente, irá variar de acordo com as situações específicas em que se desenvolve a prática pedagógica. Assim, nos inícios da escolarização, a problematização é diretamente dependente da instrumentalização, uma vez que a própria capacidade de problematizar depende da posse de certos instrumentos. A necessidade da alfabetização, por exemplo, é um problema posto diretamente pela prática social, não sendo necessária a mediação da escola para detectá-lo. No entanto, é fácil de se perceber que as crianças captam de modo sincrético, isto é, de modo confuso, caótico, a relação entre a alfabetização e a prática social. Já o professor capta essa relação de modo sintético, ainda que em termos de uma síntese precária. A instrumentalização no sentido de se passar da condição de analfabeto para alfabetizado se impõe. E aqui o momento catártico é fixado com nitidez. E embora, metaforicamente, por referência ao sentido contido na frase de Gramsci, dá-se de fato uma, abre aspas, elaboração superior da estrutura em superestrutura na consciência dos homens, fecha aspas. Isto é, a assimilação subjetiva da estrutura objetiva da língua. E o alfabetizado adquire condições de se expressar em nível tão elaborado quanto o era capaz o professor no ponto de partida. Isto é, ele se expressa agora não apenas oralmente, mas também por escrito. De outro lado, se as pedagogias tradicional e nova podiam alimentar a expectativa de que os métodos por elas propostos poderiam ter aceitação universal, isto se devia ao fato de que dissociavam a educação da sociedade, concebendo esta como harmoniosa, não contraditória. Já o método que preconizo deriva de uma concepção que articula educação e sociedade e parte da consideração de que a sociedade em que vivemos é dividida em classes com interesses opostos. Consequentemente, a pedagogia proposta, uma vez que se pretende a serviço dos interesses populares, terá contra si os interesses até agora dominantes. Trata-se, portanto, de lutar também no campo pedagógico para fazer prevalecer os interesses até agora não dominantes. E esta luta não parte do consenso, mas do dissenso. O consenso é vislumbrado no ponto de chegada. Para se chegar lá, porém, é necessário, através da prática social, transformar as relações de produção
que impedem a construção de uma sociedade igualitária. A pedagogia por mim denominada ao longo deste texto, na falta de uma expressão mais adequada de pedagogia revolucionária, não é outra coisa senão aquela pedagogia empenhada decididamente em colocar a educação a serviço da referida transformação das relações de produção. 5. Para além da relação autoritária ou democrática na sala de aula. Com o enunciado da terceira tese, procurei evidenciar como a escola nova, a despeito de considerar a pedagogia tradicional como intrinsecamente autoritária, proclamando-se, por seu lado, democrática e estimulando a livre iniciativa dos alunos, reforçou as desigualdades, tendo, portanto, um efeito socialmente antidemocrático. Ora, assim como aquela terceira tese derivava diretamente das duas anteriores, de tal modo que, uma vez demonstradas as duas primeiras, a terceira ficava evidente. Penso também que neste artigo, após a superação das antinomias contidas nas duas teses iniciais, fica também superada a antinomia própria da terceira tese. Assim, após as considerações anteriores, resulta óbvio que, ao denunciar os efeitos socialmente antidemocráticos da escola nova, nem por isso estava eu defendendo que a relação pedagógica no interior da sala de aula devesse assumir um caráter autoritário. Simplesmente importa reter que o critério para se aferir o grau em que a prática pedagógica contribui para a instauração de relações democráticas não é interno, mas tem suas raízes para além da prática pedagógica propriamente dita. Se a educação é mediação, isto significa que ela não se justifica por si mesma, mas tem sua razão de ser nos efeitos que se prolongam para além dela e que persistem mesmo após a cessação da ação pedagógica. Considerando-se, como já explicitou, que, dado o caráter da educação como mediação no seio da prática social global, a relação pedagógica tem na prática social o seu ponto de partida e seu ponto de chegada. Resulta inevitável concluir que o critério para se aferir o grau de democratização atingido no interior das escolas deve ser buscado na prática social. Se é razoável supor que não se ensina democracia através de práticas pedagógicas antidemocráticas, nem por isso se deve inferir que a democratização das relações internas à escola é condição suficiente de democratização da sociedade. Mais do que isso, se a democracia supõe condições de igualdade entre os diferentes agentes sociais, como a prática pedagógica pode ser democrática já no ponto de partida? Com efeito, se, como procurei esclarecer, a educação supõe a desigualdade no ponto de partida e a igualdade no ponto de chegada, agir como se as condições de igualdade estivessem desde o início não significa, então, assumir uma atitude de fato pseudo-democrática? Não resulta, em suma, no engodo? Acrescente-se ainda que essa maneira de encarar o problema educacional acaba por desnaturar o próprio sentido do projeto pedagógico. Isto porque, se as condições de igualdade estão dadas desde o início, então já não se põe a questão de sua realização no ponto de chegada. Com isto, o processo educativo fica sem sentido. Veja-se o paradoxo em que desemboca a escola nova. A contradição interna que atravessa de ponta a ponta a sua proposta pedagógica. De tanto endeusar o processo, de tanto valorizá-lo em si e por si, acabou por transformá-lo em algo místico, uma entidade metafísica, uma abstração esvaziada de conteúdo e sentido. Ora,
Com isso, perdeu-se de vista que o processo jamais pode ser justificado por si mesmo. Ele é sempre algum tipo de passagem, de um ponto a outro, uma certa transformação de algo em outra coisa. É, enfim, a própria catarse, elaboração, transformação da estrutura em superestrutura na consciência dos homens. Entendo, pois, que o processo educativo é passagem da desigualdade à igualdade. Portanto, só é possível considerar o processo educativo em seu conjunto como democrático, sob a condição de se distinguir a democracia como possibilidade no ponto de partida e a democracia como realidade no ponto de chegada. Consequentemente, aqui também vale o aforismo: democracia é uma conquista, não um dado. Este ponto, porém, é de fundamental importância. Com efeito, assim como a afirmação das condições de igualdade como a realidade no ponto de partida torna inútil o processo educativo, também a negação dessas condições como uma possibilidade no ponto de partida inviabiliza o trabalho pedagógico. Isto porque, se eu não admito que a desigualdade real é uma igualdade possível, isto é, se não acredito que a desigualdade pode ser convertida em igualdade pela mediação da educação, obviamente não em termos isolados, mas articulada com as demais modalidades que configuram a prática social global, então não vale a pena desencadear a ação pedagógica. E neste ponto vale lembrar que, se para os alunos a percepção dessa possibilidade é sincrética, o professor deve compreendê-la em termos sintéticos. Isto porque o professor deve antever com uma certa clareza a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada, sem o que não será possível organizar e implementar os procedimentos necessários para se transformar a possibilidade em realidade. Diga-se de passagem que esta capacidade de antecipar mentalmente os resultados da ação é a nota distintiva da atividade especificamente humana. Não sendo preenchida essa exigência, cai-se no espontaneísmo e a especificidade da ação educativa se esboroa. Em síntese, não se trata de optar entre relações autoritárias ou democráticas no interior da sala de aula, mas de articular o trabalho desenvolvido nas escolas com o processo de democratização da sociedade. E a prática pedagógica contribui de modo específico, isto é, propriamente pedagógico para a democratização da sociedade, na medida em que se compreende como se coloca a questão da democracia relativamente à natureza própria do trabalho pedagógico. Foi isso o que tentei indicar ao insistir em que a natureza da prática pedagógica implica uma desigualdade real e uma igualdade possível. Consequentemente, uma relação pedagógica identificada como supostamente autoritária quando vista pelo ângulo do seu ponto de partida, pode ser, ao contrário, democrática se analisada a partir do ponto de chegada, isto é, pelos efeitos que acarreta no âmbito da prática social global. Inversamente, uma relação pedagógica vista como democrática pelo ângulo de seu ponto de partida, não só poderá, como tenderá, dada a própria natureza do fenômeno educativo nas condições em que vigora o modo de produção capitalista, a produzir efeitos socialmente antidemocráticos. 6. Conclusão. A contribuição do professor. Como assinalei na introdução, o objetivo deste texto era prosseguir o debate iniciado em Escola e Democracia 1, a teoria da curvatura da vara. Para isso, lancei uma série de ideias que, obviamente, necessitam ser mais desenvolvidas e detalhadas. Eventualmente, poderá ser o caso de que elas necessitem ser retificadas. Daí a importância de que se dê prosseguimento ao debate.
Entretanto, penso não ser demais lembrar que o desenvolvimento, o detalhamento e a eventual retificação das ideias expostas possa, pela sua confrontação com a prática pedagógica em curso na sociedade brasileira atual. Daí o interesse em que os professores a submetam a uma crítica impiedosa à luz da prática que desenvolvem. Com isso, espero também contribuir para que os professores revejam sua própria ação pedagógica, auxiliados ou provocados pelas minhas posições. Evidentemente, a proposta pedagógica apresentada aponta na direção de uma sociedade em que esteja superado o problema da divisão do saber. Entretanto, ela foi pensada para ser implementada nas condições da sociedade brasileira atual, onde predomina a divisão do saber. Entendo, pois, que o maior detalhamento dessa proposta implicaria a verificação de como ela se aplica ou não se aplica, as diferentes modalidades de trabalho pedagógico em que se reparte a educação nas condições brasileiras atuais. Exemplificando, um professor de história ou de matemática, de ciências ou estudos sociais, de comunicação e expressão ou de literatura brasileira, etc., tem cada um uma contribuição específica a dar em vista da democratização da sociedade brasileira, do atendimento aos interesses das camadas populares, da transformação estrutural da sociedade. Tal contribuição se consubstancia na instrumentalização, isto é, nas ferramentas de caráter histórico, matemático, científico, literário, etc., que o professor seja capaz de colocar de posse dos alunos. Ora, em meu modo de entender, tal contribuição será tanto mais eficaz quanto mais o professor seja capaz de compreender os vínculos da sua prática com a prática social global. Assim, a instrumentalização se desenvolverá como decorrência da problematização da prática social, atingindo o momento catártico que concorrerá a nível da especificidade da matemática, da literatura, etc., para alterar qualitativamente a prática de seus alunos enquanto agentes sociais. Insisto neste ponto porque, via de regra, tem-se a tendência a se desvincular os conteúdos específicos de cada disciplina das finalidades sociais mais amplas. Então, ou se pensa que os conteúdos valem por si mesmos, sem necessidade de referi-los à prática social em que se inserem, ou se acredita que os conteúdos específicos não têm importância, colocando-se todo o peso na luta política mais ampla. Com isso, se dissolve a especificidade da contribuição pedagógica, anulando-se, em consequência, a sua importância política.